Hoje a nossa conversa é com uma mulher que trabalha justamente com um tema que eu acredito que praticamente todo empreendedor profissional e principalmente mulheres vivem diariamente: tempo, produtividade e equilíbrio. A nossa convidada é a Suelen Grisosti, palestrante, psicanalista, treinadora corporativa e especialista em gestão do tempo, produtividade e comunicação. Mas além da trajetória profissional, uma coisa que me chamou muita atenção foi justamente a forma como ela conecta a produtividade com a vida real. Porque muitas vezes as pessoas falam sobre produtividade como a gente fosse uma máquina mesmo, né? Mas existe família, filhos, emoções, metas e a vida acontecendo ao mesmo tempo. E como estamos chegando na metade do ano, eu achei que seria ótima essa conversa, muito importante para a gente entender e perceber se estamos realmente alinhados com aquilo que planejamos lá no começo do ano. Seja muito bem-vinda, Suelen, ao podcast. Muito, muito obrigada, Júlia. Muito boa tarde a todos que estão por aí ouvindo esse podcast incrível também. Obrigada pelo convite, por estar aqui participando junto com você. É uma honra e um prazer. Ai, fico feliz. E vamos começar aqui falando que antes da profissional que as pessoas conhecem hoje, você, Suelen, como que começou essa trajetória, né? Quem é a Suelen ali fora do trabalho? Contando um pouquinho da sua trajetória pessoal. Bom, vamos lá. Eu falo que começamos muito antes de realmente começar treinamentos. Eu falo que a gestão de tempo, na verdade, ela me escolheu. Ser produtiva é uma profissão que me escolheu. Mas eu sou formada em direito, então tudo começou com a faculdade de direito, exerci a advocacia por um tempo. Eu até brinco que eu falo que eu passei por todas as áreas do direito, que era para ter bastante clareza nessa transição de carreira para psicanálise. Então, mas a Suelen, ela é filha, né, da Rosi e do Adiel. Eu sou irmã mais nova de dois irmãos, né? Fala, a gente brinca que eu sou a rapa do tacho, literalmente. E sou mãe também, sou mãe de um rapazinho incrível, lindo, maravilhoso, que é o Gustavo, que tem 8 anos hoje. Então, ele me ensina muito a respeito de leveza no dia a dia. Porque nós temos que ser reais, né? Vamos combinar que maternar e empreender não são coisas muito fáceis assim de fazer e realizar, mas são totalmente possíveis e elas, na verdade, elas não são opostas, elas caminham juntos. Porque o mesmo desenvolvimento que você tem ali dentro da maternidade, dentro do seu desenvolvimento pessoal, como mãe, como filha, como esposa, você também tem isso dentro da sua empresa, do seu trabalho, porque é muita doação, é muito desenvolvimento ali de você deixar algo em prol de outra coisa, é você ter um olhar para aquilo que faz sentido naquele momento. Então, eu falo que é muita doação. E é muito, muito bacana entender, principalmente para quem é mulher, entender que não é abrir mão de algo. Não é que eu vou abrir mão da minha maternidade para ser uma excelente profissional. Não é isso, de forma alguma. Não é que eu vou abrir mão da minha profissão para ser uma ótima mãe. Muito pelo contrário, você tem essa possibilidade de caminhar muito em unidade e união com essas duas possibilidades do dia a dia. Porque hoje o que nós precisamos entender, principalmente sobre ser produtivo, é a questão de qual é o momento que nós estamos vivendo e o que faz sentido para esse momento. Porque não é sobre dar conta de tudo. Até porque quando a gente tem essa sensação de eu preciso dar conta de tudo, de uma certa forma é uma crença que te limita. Por quê? Porque daí você tem essa necessidade de querer dar conta de tudo e acaba travando, acaba procrastinando e deixando as coisas para depois. Então, hoje, quando se fala muito a respeito de alta performance, quando se fala muito a respeito de super produtividade, não é você ficar 100% fazendo tudo ao mesmo tempo, mas é entender qual é a peça do jogo de xadrez da sua vida que você vai mexer para realmente fazer o E checkmate. isso é
É muito verdade, né? Eu trabalho com muitas mães, muitas mulheres empreendedoras que têm ali a personalidade ali como mãe também, né? Essa profissão. E eu vejo que é o período onde cada uma está, né? E para você, quando você engravidou, você ainda estava fazendo direito? Como que foi isso para você, essa questão do tempo? Você já tinha noção dessa gestão? Não, não tinha, foi uma surpresa completa. Porque o que que acontece? Eu sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e aí eu casei em Campo Grande, e aí fui para São Paulo, morar em São Paulo. Então, eu morei por 5 anos em São Paulo, capital. E aí, nesse período que eu fui para São Paulo, eu fiquei mais em casa. Eu comecei a estudar um pouquinho para concurso, ficar mais em casa, cuidando da parte mais família. Quando eu estava em Campo Grande, eu estava efetivamente advogando. Aí eu fiz civil, trabalhista, fiz até tribunal do júri, que eu falo que se você quer ter uma experiência cinematográfica no direito, é a única que você vai Meu realmente ter ali Deus. cinematográfica. Mas é muito bacana, é muito válido. E quando eu fui para São Paulo, eu comecei a estudar um pouco mais a respeito de comportamento humano. Eu comecei a estudar um pouco para parte de concurso, mas também que não era minha praia naquele momento. E aí eu engravidei, estávamos esperando, né? Nós queríamos ter filhos naquela época e estava esperando a possibilidade e eu engravidei. Quando eu engravidei, mudou muita coisa. Porque a gente tem, de certa forma, um estereótipo de maternidade floral, florida, aquela coisa muito Coisa bonita, linda. super tranquilo e leve. É muito bonito, é muito lindo e abençoado realmente essa questão de maternar. Só que tem muitos desafios, a gente não pode só viver ali no mundo de Poliana, não é mesmo? Que tudo é bom, tudo dá certo, tudo dá certo. Então tem muitos desafios. E aí houve a possibilidade de voltarmos para Campo Grande, e aí depois, pós-retorno, eu me separei, e aí tive que fazer todo um novo processo de desenvolvimento para eu estar com meu filho, que estava muito pequenininho ainda, tinha ali 3 aninhos. Então, diante de tantas mudanças, como que eu vou dar conta de tudo? Como que eu vou me organizar para efetivamente voltar ao mercado de trabalho depois de 8 anos parada praticamente? Voltar ao mercado de trabalho, cuidar de um filho, dar conta de toda essa gestão, né, do trabalho, da maternidade solo, desse desenvolvimento, desse crescimento profissional. Então, realmente foi aí que as coisas mudaram. E é até interessante que quando se passa tanto tempo, nós aprendemos outras coisas, vimos, sobre assuntos diferentes e às vezes a gente não quer voltar para a mesma coisa que a gente fazia, né? Eu vejo que Foi foi um pouquinho disso. exatamente isso. Exatamente isso, Júlia, exatamente. Por quê? Porque eu não me via mais dentro desse desenvolvimento do direito. Então, assim, não fazia sentido para mim naquele momento. E a parte do desenvolvimento pessoal fazia muito mais sentido, da pessoa, da pessoalidade. Foi aí que eu migrei para a psicanálise. Fiz a psicanálise clínica, fiz atendimentos clínicos de análise, a parte terapêutica, condução. Fiz especialização de psicoterapia breve, que é a parte mais comportamental. Então, fui me especializando muito nisso. E aí veio a pandemia. E aí, com a pandemia, as coisas mudaram muito, né? Veio muito essa parte da tecnologia, das reuniões online, do trabalho home office, que ficou muito forte, que não era algo tão forte. E a grande necessidade das pessoas de entenderem como que eu vou administrar o meu tempo trabalhando em casa. E efetivamente ele tendo que estar dando aquela produtividade para a empresa. Como Porque, separar de as certa forma, coisas, né? como separar as coisas, porque aquele era o momento. Então foi aí que eu vi essa necessidade. Em junto com a questão do direito, da parte metodológica, de processos, junto com a parte comportamental, da mente humana, do comportamento, do temperamento de cada indivíduo, como que eu consigo me organizar e me planejar da melhor forma para produzir aquilo que eu preciso fazer dentro do meu trabalho e também para eu poder desfrutar ali, porque acaba que quando a gente trabalha em casa, tem uma linha bem tênue ali entre ou eu trabalho de uma forma excessiva e não consigo identificar os momentos de pausa, ou eu fico ali totalmente sem saber qual é a parte do meu trabalho, qual é a parte da minha casa que eu preciso administrar naquele momento.
Então, isso veio muito forte nessa época. E aí, posteriormente, né, fui desenvolvendo toda essa parte de treinamentos. Por quê? Porque daí teve o retorno para dentro da empresa, o retorno para você, empresária, empreendedora, que estava ali naquele movimento de voltar ao mercado também de trabalho, no sentido de não estar só em casa, né? De voltar ali àquela rotina. Então, as coisas, né, estavam meio ansiosas de certa forma, mas voltando a uma rotina. E aí, diante disso, eu vi essa questão do planejamento estratégico, de como você precisa se posicionar, de como você precisa comunicar para você mesmo primeiro, e aí depois para o seu time, para a sua equipe, como gestor, como líder, para a sua empresa, tudo aquilo que precisa ser feito. Porque uma frase que eu gosto bastante é que o óbvio precisa ser dito sempre, com frequência, não é uma vez ou outra que você vai falar, mas o óbvio precisa ser dito sempre. Porque dentro disso você consegue ter clareza de que a pessoa entendeu aquilo que é para fazer. Porque senão entra num desenvolvimento de retrabalho, e o retrabalho, o que acontece? Faz você perder tempo. O retrabalho faz você perder a oportunidade. O retrabalho faz você perder a conexão com pessoas, com a sua família e principalmente com você. Por quê? Porque você fica ali naquele looping de fazer e refazer a mesma coisa. Por isso, a grande importância de você ter clareza do que você está fazendo. Foi diante de tantos desafios da minha vida que eu identifiquei isso. A importância de ter clareza de qual era o processo, qual era o momento e qual era o foco. Eu sabia que dentro da maternidade, naquele primeiro momento ali, antes do ano de vida, a criança ela é totalmente dependente, ela é uma extensão praticamente do seu corpo. Então, é um momento de cuidado ali, é um momento de doação completa. Mas depois as coisas vão mudando, vão se aperfeiçoando, serão outros desafios, mas você consegue administrar melhor isso. E aí, aquele momento, então, é colocar força e foco dentro do seu desenvolvimento, dentro do seu trabalho, dentro da sua área profissional, porque senão fica com aquela, sabe, aquela sensação de peso de estar no trabalho pensando em casa e estar em casa pensando no trabalho. Que isso é E uma fala cotidiana que eu tenho dentro das minhas exatamente. temporadas. E a gente vive numa sociedade acelerada, né? Eu vejo que Muito. até mesmo essa experiência que eu tô tendo fora do país, eu vejo que o brasileiro é muito acelerado. Aqui fora o pessoal tá tranquilo, nossa, vai dar tudo certo, chega no horário, sai mais tarde, tá tudo certo. Mas no Brasil é muito acelerado, né? Querem pra ontem tudo. E você, vendo um pouco do mercado, você acha que isso afetou na pandemia? Como que o pessoal voltou depois, assim? Sim, afetou muito, muito, porque é real isso. O brasileiro ele é acelerado, mas até o andar, né? Eu falo que o passinho dele você consegue identificar rápido quem quando tá fora, quem é brasileiro, que você vê que as perninhas elas vão mais rápido do que o corpo, É quase. verdade. Mas assim, na pandemia, pós-pandemia, né, pandemia, realmente isso teve um estouro muito grande. Por quê? Porque a tecnologia ela avançou muito rapidamente também. Então, tudo isso acelera a nossa mente, os nossos pensamentos. Então, nós temos o hábito de ser acelerado. E com essa aceleração da parte tecnológica, faz com que a nossa mente cada vez mais queira acelerar o processo. Então, você fala, não tenho tempo, tô corrido, tô corrido. Eu falo que não ter tempo virou uma muleta, É. praticamente, em que a gente fala, porque a pessoa chega para você, poxa vida, Júlia, não tenho tempo de atender, de marcar aquela reunião, de fazer isso, de fazer aquilo. E aí você, consequentemente, você pode realmente, né, tá muito corrido. Para mim tá corrido, imagina para essa pessoa também. Então eu tenho certeza que não tem tempo. Mas quando se fala sobre tempo, não é sobre ter ou não ter, porque todo mundo tem 24 horas no dia. Eu falo que assim, não tem como pegar emprestado, não tem como guardar, todo Cada mundo tem um 24 horas é, no dia. cada um tem o seu próprio tempo, mas tem o igual do outro, né? Como que você utiliza que acaba sendo diferente. E até mesmo na questão de alimentação, né? Ai, foi corrido, não consegui almoçar. Ai, não consegui tomar café. Cara, isso você deve ver direto na gestão de tempo. Eu fico pensando aqui, quantas vezes eu já deixei de almoçar, pulei café da manhã. Como, né? Que dica que você dá ali pra gente para poder ter essas necessidades básicas na nossa agenda, na nossa gestão de tempo?
escuto muito, 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 principalmente quando eu atendo a parte de gestoras e líderes de equipes que elas têm esse olhar também muito forte de autocrítica, que nós trabalhamos dentro da mentoria, né? Porque eu falo que gestão de tempo, a agenda é a última coisa que nós conversamos, que É, é muito mais do que só colocar uma informação num papel, que que é legal. né, ou no Google Agenda. Então, assim, dentro desse movimento de estrutura da sua rotina, você precisa entender quais são as prioridades para aquele momento e quais são as ações que eu preciso fazer. A grande dica que eu dou é tenha clareza do que vai acontecer na sua semana. De segunda a sexta-feira, num domingo, pega ali um papel, pega uma agenda, pega o seu planner, a sua Google Agenda e olha para aquilo lá como uma visão ampla. De segunda a sexta-feira, quais são as atividades que eu já tenho ali marcadas, demarcadas, que já são do cotidiano que eu tenho para fazer? Porque daí, quando começar efetivamente o dia a dia da semana, você vai conseguir administrar melhor essas questões dos horários. Porque daí você vai conseguir intercalar, poxa, não deu para fazer isso, eu vi que tem um espaço de tempo aqui na terça que eu posso remanejar essa atividade e aí sim administrar os meus horários, os meus dias. Nossa, Então, você ter uma visão ampla faz toda a diferença. com isso que você está falando, é até interessante que quando a gente faz a questão de automação de agenda das pessoas, né? Então, a gente vai fazer o link para o pessoal agendar uma reunião para você no seu Google Agenda, no seu Zoom, na sua plataforma. Quais horários você tem disponível? Putz, não sei. Depende da semana, depende da minha rotina. E aí é interessante que a gente intuitivamente a gente fala assim: olha, já coloca na sua agenda o horário que você come, o horário que você dorme, os horários ali que você busca filho, que volta da academia, porque aí você vai saber o tempo que você tem para agendar a reunião, porque a gente precisa disso para poder agendar as reuniões, né? E é interessante que a pessoa começa a enxergar melhor, né, numa outra visão quando vem de fora, né? E isso que você me falou, parece óbvio, mas nossa, no dia a dia não parece, né? Não sei onde a gente via essa informação. É bem desse jeito. Você, gente, mas parece que eu faço. É como assim? É claro, né? Entender o que vai acontecer na minha semana. Mas é justamente sobre isso, né? Sobre o óbvio ser dito diariamente. Porque como nós entramos num ciclo de rotina, acaba que nós vamos indo pelo automático. Então eu já acordo, já levanto, já faço a lancheira, já levo meu filho, já volto. Opa, não, hoje não deu para fazer o café da manhã, ele tomou café da manhã na escola, então daí eu também não tomei café. Por quê? Porque a gente está muito no automático. Então, a grande importância sobre ser produtivo não é sair do automático, porque tem algumas coisas que realmente sim, entrar nesse automático é importante, mas não é sobre sair 100% do automático, mas é sobre entender o que é automático e o que eu preciso dar foco e concentração. E aí eu só consigo separar isso quando eu tenho essa visão de quais são as atividades que eu faço. Porque às vezes você pode pegar uma cliente e falar assim, nossa, mas parece que eu tenho tanto tempo, parece que eu não faço nada, e você vê que aquela pessoa faz um monte de coisa. É. E ela mesma fica assim, uau, quanta coisa eu faço, eu não imaginava que eu fazia tanta coisa. E Então, assim, você que atende muitas líderes acaba tendo essa visão, né? Não é da pessoa que. Porque acredito que tem dois pontos. A pessoa que faz muita coisa e acha que não tá fazendo muito, e a pessoa que tá fazendo pouco e quer fazer mais, né? Onde que eu tô perdendo tempo? São perfis diferentes, né? E você acredita que hoje muita gente está ocupada, mas não necessariamente evoluindo? Como que você vê essa questão da rotina? Porque eu fico meio neurótica, eu particularmente, né? Tudo tem que estar na minha agenda para eu saber o que eu vou fazer. Só que se sai alguma coisa do horário, se acontece algum imprevisto, acaba me desregulando, né? Como lidar com isso? perfeito. Primeiro ponto, a questão de ser produtivo não é estar ocupado. Porque nós temos esse engano de que a minha agenda está cheia, eu tenho várias demandas, eu estou fazendo um monte de reunião, mas eu não estou tendo resultado. Então você não está sendo produtivo. Você está sendo ocupado. E ser ocupado é perder tempo.
Por quê? Porque realmente aquilo que você precisava de foco e concentração para ter resultados, para evoluir, tanto nos seus resultados profissionais, quanto na sua vida pessoal também, porque eu falo que é uma harmonia, você precisa administrar exatamente o que você tem que fazer. Agora, se você se enche de demandas e nem sabe ao certo o que você está fazendo, aí é uma frase que eu gosto de trazer muito também, que é: se você não faz a sua agenda, você vai fazer parte da agenda de outras pessoas. Então, simplesmente a vida vai acontecer e você vai ser levado a conversar, você vai ser levado a ter uma atitude, você vai ser levado a fazer uma reunião. Por quê? Porque você não tem o seu planejamento, você não tem aquele objetivo, você até sabe o objetivo, a meta que você quer, mas você não sabe qual é o passo para realizar para chegar nessa meta, nesse objetivo. Então, por isso a importância do planejamento, de não ser ocupado e ser produtivo. Às vezes é sobre diminuir a quantidade de coisas que tem na agenda para realmente produzir de uma forma muito melhor, com qualidade. Porque não é por quantidade, é por qualidade. E O aí entra a questão do foco, né? trabalho, a questão do foco. Nosso foco é muito disperso hoje. E aí, já adentrando nessa questão do foco, a segunda questão a respeito das intercorrências que acontecem no nosso dia. O foco é uma preocupação que nós precisamos ter muito no nosso dia a dia, porque nós estamos muito dispersos, principalmente também por questões de redes sociais. A gente sabe que acaba que a gente se dispersa muito com isso. Demais. Então, o barulhinho do WhatsApp tocando, né? Quem nunca ouviu aquele barulhinho do WhatsApp e fica ali: ai, deixa eu dar só uma olhadinha só para ver o que, que é, quem que é, será que é cliente, será que é reunião, é alguma coisa urgente? Às vezes é aquelas mensagens de grupo de bom dia, de boa tarde, né? De ai, que bom que a vida amanheceu hoje. E, E é, aí você e às vezes você tá numa reunião super importante, né? E as pessoas acabam se preocupando com o celular no meio das reuniões também, né? E eu vejo que com as pessoas mais velhas, com as pessoas que já estão no mercado há muito tempo, elas veem que isso não é bom. Mas hoje, para os jovens, tá tranquilo, né? exatamente. Então, assim, aí se você não tem esse movimento de concentração e foco, você dispersa muito rápido. E aí, quando a gente dispersa, tem um estudo da neurociências que fala que nós demoramos ali entre 17 e 23 minutos para retomar a consciência do assunto do início. Não é do ponto em que você parou e foi interrompido, mas do início. Então, por Caramba! exemplo, se você está fazendo um texto e aí você é interrompida, você volta à linha de raciocínio do início do seu texto. Então, isso é muito importante, muito sério, porque você precisa trazer clareza de que naquele momento você não pode ser interrompido, que precisa trabalhar ali, deixa um tempo, cronometra. A gente tem o método Pomodoro de produtividade, que é muito bacana quando você sabe efetivamente como conduzi-lo para a sua rotina. Porque a gente tem um preconceito ali de, faz 25 minutos, mas 25 minutos para mim parece que eu nem consigo direito. Por quê? Porque é um modelo, não é igual para todo mundo. Então você precisa administrar ali isso dentro da sua rotina. E dentro da mentoria a gente trabalha muito a respeito de como que faz sentido usar os métodos de produtividade. Porque são muito bons, mas são um modelo, não algo fixo que é daquele jeito para sempre. E aí, Entendi. quando acontecem as intercorrências e as intervenções, como que eu retomo? Poxa vida, eu tinha uma reunião e aí a pessoa desmarcou essa reunião, ficou aquele buraco na minha agenda. O que, que eu faço agora? Porque a próxima é só daqui 2 horas, por exemplo. E aí você entra num ciclo de distração. Aí você descansa um pouco, você vai fazer outras coisas que não estão ali habituais para o seu desenvolvimento. Você vai olhar um e-mail, um WhatsApp, uma rede social e aí vai se perdendo. Por isso a importância de você ter aquela visão, lembra do começo que eu falei? A visão geral. Por quê? Porque dali você consegue entender quais são as prioridades do seu dia. Porque são duas formas específicas de ter um planejamento. Primeiro, a visão geral e a visão do dia. E aí, na visão do dia, eu tenho 3 pontos principais que vão nortear o meu dia. Que se acontece uma intercorrência ou acontece algum problema, eu consigo ali realocá-los e administrar melhor. Então, por exemplo, se eu sei que eu tenho uma reunião, que é muito importante, e eu preciso fazer um relatório para um cliente, né? No seu caso, aí também pode ser, por exemplo, eu preciso fazer um relatório ali de como que foi o mês ou a semana do cliente. E aí, mas aquele relatório não estava para aquele momento.
só que abriu essa possibilidade. E ele é algo importante para o dia de hoje. Então, eu realoco essa atividade. Por isso a importância de ter algo visual. Eu brinco que checklist ele é muito bacana, mas ele é parte de um todo. Não é só ele, porque senão você enche aquele checklist de informação e você não sabe nem por onde começar e nem quando. Uma coisa principal que eu falo, tanto nos treinamentos corporativos para as empresas, quanto nas mentorias, é que você tem que ter clareza das ações que você precisa realizar no dia. Então, quais são as prioridades do dia e quais são as prioridades da semana, para que eu E, possa ali administrar. e aí, essas prioridades do dia que você diz, a gente acorda no início do dia e vê as prioridades. Ou no domingo, que você tinha comentado. Perfeito. No domingo, você faz essa visão geral. E Legal. diariamente, ao acordar, você identifica ali. Aí sim, ao acordar, eu faço aquele checklist do dia, Que porque legal. eu já tenho os pontos principais que eu já olhei na minha semana. Entendi. Então, o principal é você saber o que tem de horário fixo, que eu faço todos os dias, o que eu tenho de compromisso. Compromisso é o que tem data e hora marcada. E quais são as atividades para eu intercalar dentro dos meus compromissos. Que bacana. E a gente vê isso também dentro das suas palestras e dos seus treinamentos corporativos. E já chegando na metade do ano ali, o que faz muitas pessoas se questionarem é se a pessoa realmente está no caminho certo, né? Será que eu estou atingindo as minhas metas? Será que eu estou ali na minha trajetória que eu visualizei no início do ano? E você faz esse trabalho também com as empresas? O que que eles planejaram como meta no início? Como que eles estão agora? Como que você analisa, né, esse caminho para ver se está dando tudo certo? Eu falo que são dois cenários, quando começa o ano e quando chega na metade do ano, né? Quando começa o ano, aquela energia, aquela Vamos lá! animação, aquele objetivo, vamos, equipe, vamos alcançar, faz, acontece. Eu até brinco quando eu for conversar, enfim, com alguns donos de empresas, né, e a gente vai estruturar o treinamento, porque eu gosto muito de falar, tanto com o dono quanto com o gestor da equipe, como que está sendo esse desenvolvimento até o momento, né, que nós estamos conversando. Então, enfim, começo, meio, fim do ano, para entender exatamente como que está ali essa motivação da equipe e ter esse direcionamento. Porque realmente, quando começa o ano, a gente tem ali várias metas, vários objetivos, vários planos, né? Quem nunca chegou no começo do ano e queria aquela meta de emagrecer, chegou em fevereiro já, poxa vida, desisti da meta porque não vai estar dando mais. Ou julho, que chega o julho, que tem aquelas comidas super gostosas, pelo menos aqui, Tá né, no Brasil, frio. tem aquelas frio, é super gostoso. Tá? Então, assim, entender qual é o momento que está, principalmente da equipe. Entendendo isso, aí a gente faz uma reanálise. Faz sentido ainda seguir esse caminho e esse objetivo? Porque tem alguns objetivos que eles fazem sentido para um período. E tem objetivos que fazem sentido para o ano. Então, é sempre bom você olhar e analisar. Isso aqui ainda faz sentido para minha equipe? Isso aqui ainda faz sentido para esse momento da minha empresa? Porque o nosso dia a dia ele é muito flexível, ele é muito rotativo. Então, às vezes, a meta, por que é tão importante ter um acompanhamento de treinamento, não só uma vez, só no começo do ano ou só no final do ano, né? Para motivar o início do ano e para concretizar a finalização. Não, você precisa ter um desenvolvimento da sua equipe dentro da construção do ano. Por quê? Porque é o que eu falei, é muito flexível, então às vezes não faz mais sentido exatamente aquele objetivo, aquela meta em específica. Você precisa ampliar ou fazer algumas alterações. E aí, através disso, a gente identifica e aí sim desenvolve um plano de ação. Porque a grande questão do plano de ação é você entender qual é o próximo passo. Porque não é sobre fazer muitas coisas, grandiosas coisas, mas qual é o próximo passo? Porque a E gente só consegue subir a escadaria, né? Eu até brinco assim, a gente só consegue subir uma escadaria de 100 degraus se você der o primeiro passo. é, Se você não der o primeiro passo, e aí, consequentemente, o segundo, o terceiro, o quarto, e ir subindo um de cada vez,
você não vai nem ter o desejo de chegar lá no topo, porque vai parecer muito longe, muito distante. Então, essa é a grande questão do planejamento, da organização para a produtividade. É o pequeno passo que acontece todos os dias na nossa vida. Com E aí eu certeza. já trago a grande questão de você se sentir motivado, porque quando você dá um passo e tem uma conquista, você se motiva mais fácil. Realmente, quando você consegue entender qual que é as suas conquistas ali que você vai tendo ao longo do caminho, a trajetória fica mais fácil, né? A gente fica mais animado. E eu tava pensando aqui que você também trabalha como psicanalista, e aí me veio aqui uma dúvida, né? Quando você tá participando desses treinamentos corporativos, você analisa essa questão da produtividade, estar relacionada com o emocional, com o autoconhecimento? Como que você acaba lidando, assim, né, com a gestão do tempo, mas também sabendo que a pessoa precisa de outros auxílios? Muito, isso é muito legal, porque é aquilo que eu falei, né? Eu falei que gestão de tempo é muito mais do que só assuntos na agenda. Né? Então, ser produtivo, ser um líder, é muito mais do que só ali o pouquinho que eu faço no dia a dia, ou o muito que eu faço no dia a dia. É principalmente esse autoconhecimento. Então, dentro tanto dos treinamentos quanto da mentoria, eu atuo primeiramente nesse primeiro encontro. Qual é o primeiro encontro? Eu comigo mesma. Então, eu preciso identificar qual é o meu perfil, qual é o meu temperamento, por que, que eu ajo e reajo em determinadas situações. Por que, que eu sou tão reativo, ou por que, que eu demoro tanto para reagir? Por que, que para mim não tem problema flexibilizar ações e situações do meu dia, e para outras pessoas tem tanto problema assim, uma quebra de rotina, um movimento diferente. Então, entender um pouquinho como que eu sou, para eu poder entender como que eu lido com o todo. Porque todos os momentos nós vamos estar nos relacionando com pessoas. É na nossa casa, no nosso relacionamento conjugal, com pais, com filhos, é no nosso trabalho, com outras pessoas, e ninguém é igual a ninguém. Eu falo que todo mundo tem um temperinho diferenciado, que é o nosso temperamento. Então, é entender ali um pouquinho sobre você. E aí sim, claro, eu trago algumas questões a respeito da psicanálise, de como que a mente entende sobre rotina, de como que a mente ela realmente gosta de economizar energia. Por isso que você às vezes está motivado e no outro dia você está totalmente desmotivado. E aí fica aquela briga do que eu faço, o que eu não faço. E aí, quando você tem algo escrito e descrito, você consegue agir. Porque mesmo não estando tão motivado naquele dia, tem ali algo visual que você, poxa vida, não, peraí. Já que eu não estou tão com foco e concentração de fazer essa atividade, eu posso fazer essa que demanda menos energia, que é algo já corriqueiro que eu faço. Mas você não deixa de produzir. Então, isso é muito legal que a gente traz esse fluxo, né? Essa trilha de entendimento. Eu entendo quais são as minhas ações e reações, eu entendo como me comunicar, eu entendo como trabalhar dentro de um ambiente através de uma inteligência emocional, porque todo mundo tem problemas, né? Todo mundo tem dificuldades pessoais e particulares. Então, como que eu lido com essas situações? E principalmente o acolhimento, porque eu falo que a empatia não é você se colocar no lugar do outro, porque muito se fala disso, né? Ah, empatia me coloca no lugar da pessoa. Não é sobre isso. É sobre você entender o momento do outro. Porque a dor que eu sinto, eu, Suelen, ela doeu em mim. Não tem como a Júlia, por exemplo, se ter a empatia da dor que eu passei quando eu parei de trabalhar lá atrás. Ela pode ter até vivido algo parecido, mas a dor que eu senti foi minha. A dor que você sentiu foi sua. Mas eu consigo entender que existe uma dor e que, ok, tudo bem, então vamos conversar? Hoje nós precisamos fazer isso, isso e isso. Como que a gente administra melhor? Então, porque pessoas, elas se relacionam com pessoas. Né? Eu falo que a tecnologia, a inteligência artificial, ela é maravilhosa, veio para trazer uma estrutura totalmente diferenciada e incrível para o nosso dia a dia, mas é uma ferramenta, é uma parte. As E eu pessoas, ia elas... até Exatamente, eu ia até falar sobre isso com você, porque hoje em dia tem vários livros que nos ajudam a entender alguns truques de rotina, alguns truques de produtividade, de alta performance, alguns que eu me lembro aqui não sei o que da manhã,
Nossa, eu li O esse livro, Milagre da O Manhã. Milagre da Manhã. Aí tem um outro, Hábitos Atômicos, né? É, Maravilhoso. qual que você indica aí para o pessoal entender melhor? Ó, Hábitos Atômicos é muito bom, é maravilhoso. Micro Hábitos também é um livro muito, muito marcante, que ele vai te mostrar exatamente essa questão de fazer um pouco todos os dias e não Legal. fazer muito uma vez só. Por quê? Porque você se sobrecarrega e aí você não quer continuar. E aí você não produz. E aí você, poxa vida, eu procrastino tanto. Nossa, parece que eu faço e não tenho resultado. Porque você dá booms de explosão de energia e foco e não mantém. Então, esse livro Micro Hábitos também é muito bacana. Tem um livro que é Faça o Tempo Trabalhar para Você, da Tati De Angeli, que é muito, muito maravilhoso. Ele é fácil a leitura, ele traz coisas reais. É aquele livro de cabeceira, sabe? Que eu até brinco. Então, assim, tem vários livros que são muito bacanas. Eu posso deixar algumas dicas também de livros depois para você. Aí a gente coloca ali para as E pessoas poderem onde que o acessar. pessoal entra em contato com você, Suelen, para poder pedir dica, para poder conversar, entender melhor sobre os seus trabalhos? Com certeza. Até eu falei, a tecnologia hoje veio muito para ajudar a gente, né? Então, assim, é uma ferramenta maravilhosa. E eu uso muito a questão da inteligência artificial e da parte de tecnologia para você estruturar a sua rotina. Porque Legal. consegue ali trabalhar isso de uma forma muito pontual, muito estratégica, mas tem que ser estratégico. Eu falo que em tudo na nossa vida nós precisamos ser intencional. Intencional ao acordar, intencional ao sair para trabalhar, intencional ao estar com seu filho, por exemplo, ao estar com seu marido, porque não é sobre interesse, é sobre ser intencional. E ser intencional é você dedicar tempo. Então, quando você está com seu marido, quando você está com seu filho, quando você está com os seus pais, você está dedicando tempo, está sendo intencional. Então, deixa um pouquinho o celular, conversa ali naquele momento, esteja se fazendo presente. Porque daí sabe aquele ponto de interrogação de, eu tô no trabalho pensando em casa, eu tô em casa pensando no trabalho, ele vai literalmente sendo apagado. Por quê? Com Porque você está sendo certeza. intencional em todas as áreas. E aí, justamente por conta da tecnologia que nos ajuda muito nessa intencionalidade, eu faço atendimentos online e presenciais. Tem o meu site, que é www.otimizeseutempo.com.br. Tem o meu Instagram, que é @suelen, com um L só e N de navio, bem simples. É suelen.grisoste, que é o meu Instagram, que você também pode me acessar lá. E aí lá tem direto o link para o meu WhatsApp, no site tem o link Perfeito. para o WhatsApp, todas essas informações. Que legal. Com certeza a gente vai deixar as informações para o pessoal. E olhando para tudo que você construiu até aqui, Suelen, essa carreira, o seu propósito, sua família, o que mais fez sentido para você hoje com essa visão de ser uma referência que você é hoje nessa questão da produtividade, da gestão do tempo, da sua carreira? Uma coisa muito legal a respeito de referência, eu acho que assim, eu acho que é sobre realidade, sobre ser real naquilo que a gente faz. Então, a pessoa que é referência é porque ela vive aquilo que ela faz, efetivamente, né? Ela é muito real, então você consegue perceber isso a ponto de transbordar tanto que é aquela pessoa que se torna referência. Então, eu acho que a coragem, para mim, o ponto de principal é a coragem de ter esse movimento de mudança e continuar. Não é só sobre você mudar, parar, estagnar, é sobre você se reinventar. Então, o que me faz ser uma referência, né, que pode ser essa pergunta a respeito disso, eu acho que é a coragem de se reinventar e de ser real. Acho que é muito sobre isso. Que lindo, nossa! Principalmente para as mulheres aqui que também passam por essa realidade como empreendedoras, como o lado da maternidade, que são profissionais tentando equilibrar tantas áreas da vida ao mesmo tempo. Tenho certeza que essa conversa vai trazer muito valor, muita reflexão. Agradeço demais a sua participação aqui no podcast, Sueli. Estou super animada para a gente poder trazer esse episódio logo, logo nas nossas plataformas, viu?
Imagina, eu que agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui, de conhecê-la mais também. E conte comigo, estou à disposição para poder estar sempre compartilhando. Eu acho que assim, eu acho que não é sobre a gente abrir mão de ser uma boa profissional, de ter um sucesso, de aparecer onde nós desejamos, onde nós sonhamos, queremos conquistar, daquela viagem, daquele desejo, daquela casa, aquele sonho, aquele carro. Não é sobre desistir disso de forma alguma. É sobre você ser intencional para conseguir isso. E ao mesmo tempo você também desfrutar da vida, porque o tempo, como eu disse, ele é igual para todo mundo e ele passa. Ele não espera a gente tomar decisão ou estar preparado, ele simplesmente passa. E quando nós tivermos mais passado do que futuro, quais foram as marcas que nós deixamos para quem está perto de nós? E espero terminar aqui, finalizar com essa reflexão, para que você Com possa e para que certeza. todos vocês possam estar refletindo sobre isso. Todas nós vamos sair daqui refletindo o que que a gente está fazendo com o nosso tempo, né? Porque o nosso tempo está acabando. Então, se esse episódio fez sentido para você, compartilha com alguém que também precisa ouvir essa conversa. Eu falo que ser uma referência não precisa ter milhões de seguidores, e sim ser referente em sua área, na sua família, pro seu nicho, para os seus familiares. E eu fico feliz demais com esse episódio. Agradeço mais uma vez a sua participação, Suelen. Então, esse foi mais um episódio do Pode Virar Referência.